With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, dizer que teu podcast é muito bacana, muito legal. Eu tenho acompanhado aí os relatos, né, todos os episódios, e parabenizar aí pelo belo trabalho. Eu acredito muito no sobrenatural. Eu acredito que, né, como diz o ditado, há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa compreender. E aí é por aí mesmo, né? Eu acho que tem muita coisa que acontece no mundo sobrenatural e que a gente não tem nem a mínima capacidade de compreender. E eu sou casada com uma pessoa que ela é sensitiva, né? Desde criança, ele vê coisas e escuta coisas, e ele tem essa sensibilidade, né, para compreender aí, perceber esses fenômenos. Eu não vou falar nomes aqui, porque a minha história, ela tem outras pessoas envolvidas, então eu vou manter aqui em sigilo, tá, os nomes. Esse relato aconteceu quando meu marido era adolescente. Ele vivia numa casa mal assombrada, era uma casa que tinha uma energia muito pesada, né? E essa casa, um belo dia, foi assaltada, né? Entrou um ladrão, e isso é em São Paulo, né? São Paulo capital. E ele entrou na casa e rendeu, né, todo mundo que estava na casa, meu marido, o pai, a madrasta e as 2 irmãs dele menores. E o meu sogro, né, para proteger os filhos, ele deu tudo aquilo que o ladrão queria e ele foi embora, né, com tudo aquilo que ele conseguiu levar. E eu acho que ele, achando que foi tudo muito fácil, ele resolveu voltar. E quando ele voltou, ele pegou o meu marido como refém. Meu marido estava na cozinha, ele entrou pela porta da cozinha, pegou meu marido como refém já com uma faca, e só que nisso meu sogro já estava preparado, né? Depois que aconteceu essa primeira invasão, ele já ficou mais em alerta, ele estava preparado, ele tinha porte de arma, e ele entrou em confronto com o ladrão, né, nisso. E o ladrão ficou, né, foi atingido, tentou fugir ainda depois que ele foi atingido, e acabou falecendo. Quando ele estava pulando o muro, ele acabou falecendo. E por que eu tô contando essa história, né? Bom, naquela mesma noite que o ladrão faleceu, o meu marido teve um sonho. E ele sonhou que o ladrão sonhou com o ladrão, né, com essa pessoa, e que ele estava muito bravo. Ele gritava, assim, de ódio, né, no sonho. Ele gritava com muita raiva. Meu marido falou que acordou assustado, assim, acordou no susto, com aquela sensação muito ruim, sabe? De uma pessoa muito revoltada. Ele estava muito revoltado no sonho. Bravo, né? Pelo que aconteceu. E, bom, passou, ele não sonhou mais. Passado uns dias, a família toda foi viajar. E o meu marido ficou em casa. Foi o único que não foi viajar. E ele estava sozinho. Ele devia ter uns seus 17 anos. Ele estava na sala da casa, assistindo televisão. E sabe quando você
tá quase dormindo, tá naquele estado meio sonolento, vendo televisão à noite. Ele viu nesse estado meio sonolento um vulto passar de um lado pro outro, assim, passar em frente à TV. Na frente da TV, né, entre a TV e o sofá. Foi de um lado pro outro da sala. Foi em direção ao escritório, né, onde o meu sogro tinha um CD player, né, na época, um tocador de CD. E por que eu tô contando isso, né? Bom, meu marido achou estranho, né, esse vulto, falou, bom, não quero ficar aqui, desligou a televisão, falou, eu vou estar tarde, eu vou dormir mesmo. Foi dormir, subiu pra dormir, era um sobrado. Assim que ele deitou, começou a tocar uma música do nada, desse tocador de CD. E pasmem, era a música do Ghost, do filme Ghost. Era um CD com músicas dos filmes, né? As melhores músicas dos filmes e tal. E começou a tocar, assim, no último volume, no talo. E meu marido ficou aterrorizado. Ele ficou, ele falou que a reação que ele teve foi de ficar em estátua, assim, estado de, sabe, de petrificado. Ele falou, não vou levantar, não vou tentar desligar o CD player, eu não vou fazer nada, eu vou fingir que eu tô morto aqui. E ficou, né, fechou o olho, cobriu a cabeça e ficou parado. E ele falou que, sabe, ficou lá e a música acabou, e continua a próxima, e a próxima, tocou o CD inteiro. E nisso ele rezando, né? Ele começou a rezar. E eu acho que ele acabou, né? Falou que ele acabou dormindo de exaustão, porque ele ficou muito assustado. E no dia seguinte, quando ele acordou, falou que não tinha nada, a casa estava, né, iluminada de novo. As luzes, o CD player estava desligado, como se nada tivesse acontecido. E foi muito, muito, muito bizarro. Meu marido acha que foi esse rapaz, sabe? O espírito desse rapaz aí que faleceu, sabe? Desse ladrão. Ele acha que, pelo fato dele ter sonhado com ele e logo depois ter acontecido isso, ele acha que era, sabe? Ele, com certeza ele devia tá bravo ainda, tá querendo pregar algum tipo de peça no meu marido, sabe? Mas é isso. Tem vários outros relatos. Como eu disse, essa casa era mal assombrada. E meu marido ouviu várias coisas que eu, sinceramente, não sei como que ele aguentou como sendo uma criancinha e depois, né, mesmo como adolescente, porque é pesado. Mas é isso, pessoal. Quando tiver mais tranquila, eu mando outros relatos também. Obrigada. Um abraço. Você tem 2 novas mensagens. Fala Zoucas, fala rapaziadas do Relatos do Além, tudo certo? Meu nome é Denner e eu vou contar aqui os relatos do meu avô, do meu pai e da minha avó também e alguns terceiros. Meu avô e minha avó já são falecidos já. Os relatos que eu vou contar eles são de uma fazenda localizada no interior do Rio Grande do Sul, uma fazenda chamada São Marcos. Ela fica mais ou menos a uns 30 quilômetros de Porto Alegre. Eu já contei outros relatos aqui e eu vou contar mais agora. São muitos relatos mesmo. O primeiro relato que eu vou contar, o meu pai, ele trabalhava no engenho, né, de arroz, né? Ele trabalhava de madrugada e tal, e trabalhava com um trator, fazendo plantação e colhendo arroz, essas coisas desse tipo. E eles trabalhavam muito, tinha o turno da noite, né, nesse engenho e tal. E ele estava trabalhando no turno da noite, naquela semana ali, se eu não me engano. E lá por umas 2, 3 horas da manhã, eles foram dormir, né? Descansar e tal. E aí estava ele e o tio dele dentro de um galpão lá que eles tinham. Estavam dormindo, tudo. E aí lá por umas horas da madrugada, o meu pai se acordou com uns barulhos e tal. E ele se acordou assim, ele olhou para a banda da porta do galpão. Ele viu um vulto passando na porta. E ele descreve o vulto como se fosse um vulto alto, muito alto, e de chapéu, né? Um vulto preto, assim, alto de chapéu, passou assim na frente da porta. Eu tô me arrepiando só de contar. E daí disse que ele ficou meio assustado, assim, e pensou, deve ser algum mendigo, alguma coisa assim, né? E como é uma coisa que também ele falava, que ele achava muito estranho, que quando aquele vulto passou, é que eles geralmente eram cercados de cachorros, né? Eles andavam com muitos cachorros, né? Os cachorros eram bravos e qualquer coisa que via, qualquer barulho, eles latiam. E os cachorros estavam tudo em silêncio.
Daí ele pensou, né? Ficou meio assim e foi atrás do vulto. Você levantou assim, desceu umas escadas e foi em direção ao vulto pra ver. E aí disse que olhou assim pra banda do... Eles estavam num galpão, né? Ele olhou pra banda do engenho assim, as luzes tudo ligadas no engenho, não viu nada. E os cachorros tudo quieto. Daí quando ele percebeu que os cachorros estavam tudo quieto, que ele não viu nada assim, ele não encontrou nada, ele sentiu um arrepio, rapaz, na espinha, um medo, assim, sabe? Que ele não soube explicar. É um dos relatos que meu pai conta. Outro relato também que ele conta que nesse mesmo lugar que ele estava trabalhando, estavam lá em 4, 8 cabeças lá, trabalhando de madrugada na lavoura, na plantação de arroz. Uns trator, né? Fazendo as... Acho que eles estavam... Eu não entendo muito bem, isso é meu pai que conta. Estavam lá meio que arrumando a terra lá para poder plantar, né? Acho que é mais ou menos isso. E o trator, ele é uma máquina forte, né? Quem conhece sabe, né? É uma máquina muito forte. Ele... Para o trator travar ou derrapar na lama, assim, atolar na lama, a lama tem que estar muito mole, ou trancar o trator alguma coisa, né? Porque o trator é feito para isso mesmo. Então eles que estavam trabalhando lá e tal, e aí um colega deles, assim, eles ficavam distantes uns dos outros, né? Ficavam tipo 1 quilômetro, 2 quilômetros distantes uns dos outros, assim, só via as luzinhas dos tratores assim de noite, de madrugada. Aí diz que um colega deles veio correndo em direção a eles ali e tal, que o pessoal estava mais perto. E correndo assim, mas correndo muito rápido, sabe? Correndo assim, apavorado. Desde que chegou assim, aí olharam pra ele assim, ele tava branco, assustado, assim, apavorado. E aí perguntaram, o que foi, né, cara? O que aconteceu? E ele falou, não, cara, eu tava andando tava com o trator e o trator começou a atolar, começou a pesar o trator. O trator começou a ficar pesado e eu acelerei e o trator não saía do local. E aí eu olhei pra trás, isso o cara dizendo, né? Olhei pra trás, assim, do trator. Cara, eu vi uma pessoa sentada em cima da grade de ferramenta do trator. Que é eu não sei muito bem explicar, mas eu lembro que meu pai contava que é um local ali que não tem como alguém sentado em cima dessa ferramenta, dessa grade de ferramenta do trator. E ele viu aquela pessoa sentada, assim, olhando pra ele. Meu pai não lembra agora como é que era a descrição dessa pessoa, mas era uma pessoa assim, parece que de branco, sentada assim em cima do trator, daquela grade. E aí, que ele se assustou, né? Se assustou e saiu correndo em direção a eles ali. E aí meu pai ficou assim, né? Meu pai tava junto, meu avô e tal. E eles ficaram, não, acho que o cara deve tá meio louco das ideias, né? Talvez ele travou lá numa tora de árvore, travou em alguma outra coisa lá e ele tá achando que é coisa. Daí eles foram lá ver o trator, pegaram, subiram eles tudo em cima de um trator e foram lá ver, né? E aí quando eles chegaram lá, eles viram a terra onde o trator tava, ela tava realmente afundada, sabe? O trator ele tava no chão mesmo, pesado, assim, como se alguém tivesse sentado em cima, algo muito pesado tivesse afundado o trator. E o detalhe é que a terra tava extremamente seca, então era impossível o trator atolar naquela lama ali. Não era impossível isso, sabe? Meu pai, ele falava bem dessa parte. Era impossível o trator ter atolado, né, daquele jeito ali. Parece que alguém, sei lá, alguma coisa pesada subiu em cima do trator e afundou ele, sabe? E aí meu pai, eles ficaram meio em choque, assim, né? Meu pai contava. E aí, isso é um dos relatos que meu pai conta muito. E aí diz que de madrugada eles voltavam dessa fazenda. E eles, assim, às vezes eles voltavam assim pelas estradas e eles sentiam, meu pai voltava de carroça do final da noite do trabalho, eles sentiam assim aquele ar pesado, assim, sabe? Aquele clima pesado, aquele arrepio assim no corpo. E os cavalos ficavam tudo meio assustados, assim, olhando pros lados, as orelhas levantadas, assim, como se estivessem vendo alguma coisa, assim, sabe? Isso que era várias e várias vezes da noite que eles voltavam de madrugada para casa e eles passavam por isso, sabe? Então é um local muito, muito sinistro mesmo, uma fazenda muito sinistra, assim, né? Uma fazenda no tempo dos escravos, né? Que eu até já cheguei a contar num relato anterior aí, que em cima tinha um morro, né? Em cima dessa fazenda que eles tinham alguns pilares, né? Em cima dessa fazenda, em cima desse morro, alguns pilares, algumas estruturas. E nessas estruturas tinha várias correntes amarradas, assim, era uma fazenda do tempo dos escravos, sabe? Então, os antigos donos dos escravos faziam muita atrocidade com o pessoal daquela época. E então, como uma fazenda muito antiga, morreu muita gente lá, era uma fazenda meio pesada, assim, uma área meio sinistra mesmo, sabe? Isso é um dos relatos que meu pai contava também.
Outra ocasião que meu pai contava também, que de madrugada eles dormindo na casa deles, escutava barulhos de passo no quintal, assim, sabe, de casa, no mato. E quem morou em fazenda, em rancho, assim, sabe que os vizinhos geralmente é muito longe uma da casa da outra, né, são muito distantes. Escutava várias vezes passos em volta da casa, tipo, as folhas secas na terra, no chão. Tu escutava, assim, as folhas quebrando, assim, sabe, como se tivesse alguém pisando, barulho de corrente na volta. Então, era muita coisa, assim, que eles viam naquele tempo, sabe? E outro relato também, isso é do meu avô. Meu avô, uma vez, ele, de madrugada, eles levantavam cedo, assim, tipo 2, 3 horas da manhã, e iam liberar as vacas pra pastar. Só que esse local das vacas ficava meio longe da casa deles, então ele caminhava bastante, acho que uns 2, 3 quilômetros caminhava, parece. Era uma fazenda bem grande. E ele disse que foi fazer isso, né? Uma noite normal para ele. Foi fazer isso e aí, tá beleza. Aí caminhando assim até a direção a esse curral, vamos dizer assim, ele viu um cachorrinho, um cachorro preto assim, com pelo bem brilhoso, pequeno assim, como se fosse um filhote. Aí beleza. Diz que olhou assim e pensou, um cachorro do mato, né? Uma coisa assim, um cachorro sentadinho assim, parado, olhando pra ele. Aí tudo bem. Aí foi andando, aí mais pra frente dobrou numas ruas lá, né? Nas ruas de terra e tal. Ele viu o cachorro de novo. Só o cachorro tava maior dessa vez. E aquele mesmo pelo preto, assim, brilhoso, olhando pra ele. Aí ele já ficou meio assustado daí já, né? Já ficou meio em choque. Falou, essa coisa não é normal. Ele já ficou meio com medo, assim, e tal. Mas continuou, né? Tinha que ir lá liberar as vacas, tinha que tirar leite lá e botar as vacas pra pastar, enfim. Aí disse que mais pra frente, chegando já quase na fazenda, lá, chegando quase no curral, já tava quase amanhecendo o dia, assim, tava querendo amanhecer o dia, ele viu de novo esse cachorro. Só que esse cachorro tava o dobro maior do tamanho dele da última vez. Tava enorme. Assim, era gigantesco, ele falava, assim, não sabia medir, assim, a altura do bicho. Era o dobro da altura dele, assim, era muito grande. Pelo bem brilhoso, meio escuro. E aí que ele olhou aquele bicho olhou pra ele e aí aquele bicho deu um salto, ele falava. Aquele bicho deu um salto muito alto, assim, e saiu correndo no meio da escuridão, assim, enquanto ainda tinha enquanto era um pouco escuro, né? E se sumiu. E isso que ele passou no meio das vacas, assim, e o mais estranho é que as vacas não faziam barulho, não se assustaram com nada. Geralmente se tem um animal, alguma coisa assim, a vaca se assusta, né? Os bichos se assustam. E diz que as vacas, os bichos não se assustaram, sabe? Então parecia que só ele tava vendo aquele negócio. Esse bicho, esse lobisomem, né? Não sei o que era isso. E era outro lado que meu avô contava também, que eu lembrava bastante dessa parte. Contava assim, bem assustado. E esse outro relato que eu contar também era que aconteceu com a minha avó. Agora, são pequenos relatos. A minha avó, ela, de madrugada, eles dormindo na casa e tal, ela levantou pra ir no banheiro, né? E como naquele tempo era patente que se chamava, os banheiros eram longe de casa, tinha que se levantar de madrugada, ir no mato e ir atrás do banheiro, porque o banheiro não ficava junto com a casa, né? Ficava longe. E aí, beleza, que ela foi no banheiro, meio que de madrugada, assim, e aí voltou correndo com medo, assim, e acabou acordando todo o pessoal, né? De noite, madrugada, assim, na casa. Acordou meu pai, o irmão do meu pai, né? Meu avô, que ele era um casal e mais 2 filhos. E aí eles que acabou assustando, assim, e aí levantaram, assim, perguntaram, né, o que foi, né, Marieta, que Maria era o nome dela, falecida Marieta, já, minha avó. Não, vocês fecham a porta aí, diz que ela fechou a porta correndo quando ela chegou, não sai pra rua e deixa a porta fechada. E aí diz que meu pai, né, o irmão dele, meu avô, como assim, o que aconteceu, o que tem lá fora, por que não pode abrir a porta? Daí ela disse que falou, não, tem uma mulher de branco lá. Tem uma mulher de branco correndo lá. E aí ficaram meio assim, né? E aí, não, como assim? Não, tem uma mulher de branco lá, não sai pra fora que ela tá, não sei, ela tá atrás da gente. Uma coisa assim. E aí disse que meu avô não escutou, falou, aqui, tá, não sei o quê. E aí que abriu a porta lá, e foi meu avô e meu pai, né? Irmão dele, abriram a porta assim e não viram nada. Não viram nada, assim, olharam, foram atrás, rodearam a casa e não viram nada. Aí depois disse que minha avó contou, né? Contou que ela viu uma mulher de branco, toda de cabelo preto, assim, mais ou menos até a bunda, assim, né? Cabelo bem comprido, preto. E ela atravessou, ela olhou, assim, pra minha avó. Minha avó foi em direção ao banheiro e tinha a cerquinha, né? Na volta da casa.
que essa mulher olhou pra ela e veio em direção a ela. E a mulher, ela atravessou a cerca, assim. E a minha avó disse que contava, eu me arrepio só de contar. Minha avó disse que contava que essa mulher era uma mulher muito alta, assim, branca, cabelo preto, bem grande, e ela não tinha pé, ela flutuava em direção a ela. E aí disse que minha avó, nossa, tô arrepiado aqui, cara. E aí disse que a minha avó entrou em choque, né? Ficou em desespero e voltou correndo pra dentro de casa. E esse é esses são os relatos que acontecia nessa fazenda aí. Era uma fazenda muito louca, cara. Já dei o contexto, né? Era uma fazenda assim muito antiga, né? E aí, depois desses donos que eles compravam escravo, depois mais pra frente dos donos futuros, dizem que os donos eram maçônicos, assim, sabe? Então tinha aqueles boatos assim entre o povo que morava ali na fazenda, que às vezes os donos entregavam alguns funcionários. Então já aconteceu morte de maquinário lá, já aconteceu muita coisa assim, muita tragédia nessa fazenda, sabe? Então era uma fazenda bem sinistra, cara, bem sinistra mesmo. Assim, era basicamente ali um rancho skinwalker brasileiro. Era muito sinistro. Mas é isso mesmo, então, rapaziada. Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero ter contado os relatos de uma forma legal e bacana para vocês todos. Só queria deixar meus agradecimentos aqui pros Ocas, pra galera dos Relatos Além. Eu faz mais ou menos uns 2 meses que eu comecei a acompanhar o podcast aqui. E é o meu preferido do gênero. Muito, muito foda mesmo, muito legal. Já escutei todos os podcasts, todos os relatos, e os Ocas continuem nesse trabalho aí fenomenal. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas e ouvintes do podcast. Meu nome é Leonardo e eu tenho 20 anos e atualmente eu moro em Penápolis, interior de São Paulo. Eu não sou natural daqui, mas a história, o relato, né, que eu vou contar é sobre o meu namorado e ele é natural daqui. Vou contextualizar um pouco sobre a infância dele para vocês entenderem um pouco mais. Ele teve uma infância bem difícil, bem humilde mesmo. E ele é de 86, né? Então o relato que eu vou contar dele aconteceu por volta da década de 90 mesmo, né? Porque ele tinha entre 7 e 8 anos de idade. E ele morava, né? Segundo ele, né? Palavras dele, num cortiço do terreno da própria avó dele, que cedeu, né, o terreno para os filhos fazerem casinhas, né? Como ele disse, barraquinhos, né? Barracos. E todos os filhos moravam nesse mesmo terreno, inclusive a avó dele. E a mãe dele também tinha a casinha dela, né? E dormia todos eles juntos, né? Lá, um colchão no chão. Certa noite, né? Já era de madrugada isso, né? Segundo ele. Ele começou a ouvir os cães. Ele acordou, né? E ouviu os cães, tipo, alvoroçados, gritando e, sabe, loucos demais. E ele ficou... O que é, né? Pode ser que ele pensou, pode ser uma pessoa passando lá na rua e tal. E de madrugada, né, os cães ficam assim mesmo, até aí tudo bem. Até que ele começou a ouvir um rosnado muito forte, muito pesado mesmo, assim. Ele descreveu como se fosse um urso grande, sabe? Misturado com, sei lá, um pitbull muito, muito grande também. E de tão pesado que era esse barulho. E era um rosnado, quase sei lá, um leão, alguma coisa assim, ele disse. E aquilo começou a se aproximar. E nessa que aquilo começou a se aproximar, o som começou a aumentar também, né? E até que ele acordou a mãe dele, só ele que tinha acordado. Ele falou pra mãe dele, né, que acordou meio brava, né, porque era de madrugada. E falou, o que tá acontecendo? E ele disse pra ela, você tá ouvindo, falou sussurrando, você tá ouvindo isso? Aí ela pediu pra ele ficar quieto pra ela conseguir ouvir. E ela ouviu também aquele rosnado, né? Forte. E aquilo foi se aproximando e começou a arranhar a porta da casinha deles. De uma forma que tivesse muito querendo entrar, sabe? E a todo custo queria entrar lá. E era um barraquinho, por algum motivo que nem ele mesmo sabe explicar. Ele disse que ele não consegue dizer o motivo. Aquilo não conseguiu entrar. Por mais que parecia ter uma força absurda e arranhava a porta. E no outro dia, né, quando amanheceu, eles foram ver a porta, os parentes dele também foram, os tios, né, foram ver a porta como que tava. E tava, tipo, destroçada a porta, toda cheia de lasca no chão. Mas por algum motivo aquilo não conseguiu entrar na casinha dele. E aquilo arranhando e fazendo barulho, e porque queria entrar e
Depois de muito tentar, né, e não conseguir, aquilo simplesmente pegou e foi se afastando. O som foi começando a diminuir, o arranhado parou, cessou, né? E aquilo foi como se estivesse indo embora. Só que não foi embora e eles, assim, por algum motivo, ele e a mãe dele, que eram os únicos que estavam acordados, né, foram na frestinha da janela tentar ver aquilo. E antes disso, ele começou a chorar, né, antes de levantar, ele disse, antes daquilo começar a sair. E a mãe dele simplesmente colocou a mão na boca dele, né, pra abafar o som do choro e falou, sussurrando, fica quieto, vai ficar tudo bem. Como se fosse um filme mesmo, aquele filme que tem um assassino na casa e, enfim. Aquilo foi embora, né, como eu disse, e eles foram nessa frestinha da janela olhar o que era aquilo. Porque a curiosidade, né, falava mais alto. E eles olharam pra rua. E ele conseguiu ver meio na penumbra, né, porque tava de madrugada e a iluminação não era muito boa, né, naquela época. E ele conseguiu ver como se fosse algo muito alto e corcunda, com muito pelo, muito escuro, né, aquilo era. Muito pelo e parecia um cachorro mesmo. Só que um cachorro bípede, né, que tava em pé o cachorro. E corcunda, meio corcunda e grande. E ele gelou e ele disse, né, que ficou traumatizado por muito tempo, né, porque querendo ou não, uma criança ver aquilo não esquece fácil, tanto é que ele nunca esqueceu daquilo. E ele me contando, ele se arrepiava inteiro e ficava agoniado, inquieto e tentava... Depois, quando eu tentei perguntar um pouco mais, ele mudava de assunto, porque eu acho que marcou muito ele, que ele não conseguia falar muito sobre isso, né. E aquilo foi embora, simplesmente foi embora. E nunca mais voltou, ele nunca mais viu aquilo. Enfim, esse foi o relato, né, do lobisomem. Eu decidi mandar ele, porque eu tava ouvindo os relatos de lobisomem do podcast, né. E eu decidi contar essa história que ele me contou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e até mais. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. E chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a vocês que mandaram essas histórias sinistríssimas. Muito legal mesmo, valeu demais. Continue mandando sempre. Hoje eu não vou falar nada pra você. Entra lá no meu WhatsApp, não vou. Até porque o link já tá na descrição, beleza? Não vou falar pra vocês apoiarem a gente lá no Apoia-se, naquele site que você já sabe, que também o link tá na descrição, você não precisa nem escrever aí, é só clicar. Não vou falar. O que eu vou falar hoje é, na verdade, um pedido pra vocês. Quem estiver aí no Spotify, lá em cima, lá no cantinho, perto do nome do podcast, tem umas estrelinhas. Você pode dar uma nota pro podcast. E você sabe, 5, né? Óbvio. Obviamente, né? O mínimo é 5 estrelinhas, tá? Quem puder dar essa força e essa moral ao podcast crescer, e isso faz com que a gente seja alavancado, né? O Spotify divulga pra mais gente. Mas assim, caso você esteja longe do celular, sei lá, tá às vezes escutando no carro, não sei, agora não pode ver isso, não posso dar nota pro podcast, eu vou pedir pra você fazer o seguinte: quando você puder, mostra o podcast pra um amigo, uma amiga sua. A gente tá tentando agora fazer um esforço pra divulgar mais o podcast. Quanto mais gente souber do podcast, mais histórias a gente ganha, entendeu? Então assim, mais gente sabendo do podcast, cara, só tem a ganhar, certo?
Então me ajuda nisso, por favor. Sei lá, se tiver 2, 3 amigos, se tiver um grupo, cara, sempre tem aquele grupo do WhatsApp. Bota lá no grupo família, né? Às vezes, sei lá, a vovó, a titia vai gostar desses assuntos aí. Eu imagino muito sério a minha avó escutando meu podcast falando isso. Meu filho, para com esses assuntos. Isso aí atrai, meu filho. Deixa isso de lado. Mas bota lá pra divulgar, pra gente conseguir mais histórias, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até a próxima semana, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.